achei por bem trazer aqui uma breve, muito breve, aliás, a possível neste momento, informação relativamente ao novo programa Erasmus que aí vem. Portanto, o programa Erasmus+, que 14-20, portanto, foi objeto de uma avaliação intercalar que abordou o período de 2014, portanto, os 2 primeiros anos de execução, 2014 e 2016, bem como uma avaliação mais ex post, ou seja, de longo prazo, relativamente ao impacto que a anterior geração de programas teve. Portanto, como alguns saberão, antes do programa Erasmus+, existia o programa de aprendizagem ao longo da vida, que compreendia os setores todos de educação e formação, todos eles com um nome. Portanto, a formação profissional era o programa Leonardo da Vinci, o ensino escolar, o setor do ensino escolar, portanto, tinha o nome do programa Comenius, a educação de adultos, o Grundtvig, e o ensino superior, o Erasmus. Pronto. E, portanto, essa avaliação de impacto e essa avaliação intercalar do Erasmus+, que deu seguimento ao programa de aprendizagem ao longo da vida, permitiu-nos perceber que, de facto, é um programa que tem vindo a pautar-se por indicadores concretos de pertinência, de eficácia e de eficiência também. Tem, sobretudo, contribuído para o reforço daquilo que é a coesão da União, uma União Europeia mais coesa. Tem tido também alguma capacidade, e já lá vamos, porque essa é também uma pedra de toque para o futuro, para atrair e adaptar-se a novos grupos-alvo. E, portanto, tem sido um programa que se tem pautado por esses níveis, o que se considera muito interessante. É um instrumento, por excelência, de promoção dessa coesão que se pretende que exista no espaço e nos territórios europeus. Portanto, as recomendações são no sentido de que reforçar esta inclusão, reforçar, portanto, no fundo, esta redução também é um aspecto também interessante que se verificou no âmbito dessa avaliação intercalar e da avaliação de impacto da anterior geração. Portanto, uma simplificação, portanto, o programa tem vindo a ser cada vez mais simplificado, portanto, a ter uma redução significativa da carga burocrática, o que também está, de alguma maneira, a explicar algumas melhorias também naquilo que é o desempenho qualitativo dos projetos. Relativamente a recomendações, eu já estava a entrar nelas, portanto, porque passa muito pelo reforço daquilo que são as conclusões que se retiram desta avaliação. As recomendações são, portanto, no sentido de reforçar esta vertente da inclusão, de que os projetos possam alcançar grupos vulneráveis cada vez mais. Portanto, essa é uma pedra basilar que surge para a nova programação, não é? Na sequência daquilo que é o que nos diz a execução do programa Erasmus+, e do seu antecessor. Projetos que otimizem o estímulo da inovação. Portanto, é de facto também a inovação um objetivo grande do programa Erasmus+, faz parte da sua filosofia, portanto, e também, naturalmente, dotar as ações e os projetos de um maior sentido estratégico. Muitas vezes, aquilo que existe, e sobretudo no âmbito da ação-chave 2, que é o âmbito do projeto da Upload,
existem projetos que têm pouco sentido estratégico, ou seja, não sabem muito bem qual o caminho, ou melhor, o caminho até sabem, onde se pretende chegar muitas vezes é que não é assim uma coisa tão clara. Há uma dimensão, aliás, de avaliação destes projetos em candidatura e, naturalmente, em relatório final, que é justamente a da valorização dos resultados, portanto, e da sustentabilidade dos mesmos. E, portanto, há uma ideia de reforçar muito este sentido estratégico que os projetos Erasmus+, têm necessariamente de ter para que deixem, de facto, um lastro, para que deixem resultados que continuem a perdurar nas organizações e nos sistemas e a ter efeitos junto dos públicos-alvo das ações. Também a consciência europeia, dotar também o programa de sensibilizar, promover a sensibilização das questões que têm muito a ver com aquilo que são os valores identitários, sociais, culturais e históricos da União e da Europa, naturalmente. E, portanto, outra recomendação é de que, não obstante constatar-se que houve e foi valorizada essa simplificação administrativa, essa desburocratização, ainda se pretende que futuramente se alcance ainda um nível mais elevado a esse nível, portanto, de simplificação administrativa. Atenção, eu volto a referir que tudo aquilo que eu estou aqui a dizer hoje, eventualmente tudo não direi, mas haverá aqui um ou outro aspecto que pode ainda vir a ser alterado em virtude dos atrasos que estão a ocorrer, portanto, devido a esta situação de pandemia que nos afeta a todos. Portanto, o programa já deveria estar cá fora, entre aspas, não é? Já devia estar lançado e pronto, e isso ainda não é uma realidade. E, portanto, poderá haver aqui algum aspecto que ainda venha a ser objeto de revisão ou de alteração. E por isso eu também não quis entrar muito em detalhes e trago aqui umas linhas mais genéricas e mais assentes naquilo que é a filosofia e os objetivos do programa que, como vos disse, não serão muito diferentes daquilo que têm sido até ao momento. Relativamente às prioridades, portanto, as prioridades são naturalmente novamente aqui a questão da inclusão e da diversidade, trazer para o programa ou promover projetos que alcancem aquilo que são públicos mais desfavorecidos, pessoas com deficiências, com algumas incapacidades, com dificuldades de acesso ou de permanência nos sistemas de ensino e formação profissional, pessoas naturalmente públicos que estejam em situações de potencial risco de exclusão. Portanto, esta é de facto uma prioridade basilar do novo programa Erasmus+, portanto, que já era de alguma maneira, mas pretende-se que seja ainda mais colocada a tónica nesta prioridade. E, portanto, os projetos, quando são submetidos, são naturalmente avaliados. Existe uma bateria de critérios de avaliação, um deles é justamente o da relevância, onde é avaliado de facto se o projeto tem um enquadramento claro ao nível de uma destas grandes prioridades do programa. A outra grande prioridade é a transformação digital, ou seja, projetos que visem apoiar o desenvolvimento das aptidões, das competências digitais, projetos que visem a promoção e desenvolvimento de práticas e metodologias de ensino e de aprendizagem digitais que sejam inovadoras. Portanto, isto é algo que tem muito a ver com o contexto atual que nós estamos a viver, não é? Como vos disse há pouco, em dezembro,
a agência, a Comissão, e naturalmente depois através da Agência Nacional, lançou um convite extraordinário a ações de parcerias estratégicas, justamente na área da literacia digital e na outra área que é a criatividade. Portanto, coisas que estão muito relacionadas com os tempos que vivemos e com o contexto que estamos a atravessar. O ambiente é outra prioridade, portanto, projetos que contribuam para influenciar e alterar comportamentos e atitudes que sejam passíveis de incrementar mudanças de estilos de vida, mudanças de estilos de comportamentos mais consentâneos com uma consciência para mais verde, uma consciência mais relacionada com os aspectos também que afetam o mundo cada vez mais, tem a ver com o ambiente, com o clima e com a sustentabilidade. E por último, e é a prioridade muito relacionada aqui também com este projeto da Upload, que é a participação na vida democrática, ou seja, aquilo que também será um objetivo claro, portanto, apoiar projetos que abordem tendências que de alguma maneira atenuem algumas tendências que nós verificamos que existem ao nível da União Europeia, de uma participação mais limitada na vida democrática, de baixos níveis de conhecimento e projetos que visem sensibilizar para esta questão, para a importância da cidadania, para a importância da participação, para termos um índice maior de participação na vida democrática no seu todo. Projetos que visem promover também a sensibilização e a compreensão daquilo que é o contexto da União no que respeita aos seus valores comuns, àquilo que é o seu património histórico, social e cultural. E que oportunidade também, e que dê oportunidade de compromissos de participação cívica e social em contextos de aprendizagem formal, não informal, e que tenham o objetivo último de que as pessoas possam ficar com mais competências, quer sociais, quer interculturais, e de facto com uma consciência mais plena daquilo que é a democracia e os princípios basilares da democracia, que hoje em dia, de alguma maneira, em alguns contextos europeus, estão a querer ser beliscados, não é? Todos nós temos consciência e noção disso. Pronto, e esta é, digamos, a grande filosofia do programa, que, como eu disse, será... Não há aqui uma transformação face àquilo que existe, para quem conhece o programa. Há um reforço, sobretudo há um reforço daquilo que é essa filosofia, assente nos pilares que eu acabei de referir. Em termos de grandes novidades, eu direi que elas vão ocorrer fundamentalmente naquilo que é a estrutura do programa. A estrutura do programa numa perspectiva, se quiserem, mais operacional. Portanto, do ponto de vista estratégico, é aquilo que eu vos acabei de dizer. Há uma continuação com um reforço ainda maior daqueles pilares, mas do ponto de vista da estruturação do programa irá haver algumas alterações que se consideram pertinentes para já realçar. Portanto, e eu trago estas, portanto, a mobilidade de alunos no setor do ensino escolar vai passar a ser uma realidade no âmbito da ação-chave 1, e já lá vamos aqui às ações, e no âmbito dos projetos da ação-chave 2, os modelos de financiamento estão pensados numa ótica de lump sum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai acabar uma coisa que existe neste atual programa, que eu chamo, eu costumo chamar a lógica das caixinhas, que é a lógica
o produto intelectual, a rúbrica de financiamento de produtos intelectuais, a rúbrica de financiamento de atividades de ensino, formação e aprendizagem, a rúbrica, essa lógica que, do meu ponto de vista, não foi totalmente bem sucedida. Não interessa agora explorar isso, mas houve aqui alguma incapacidade de perceber, e isto falo, obviamente, também contra mim, contra a Agência Nacional. Portanto, não só do lado dos promotores, mas também do nosso lado. Portanto, foi algo que não correu muito bem, e talvez por essa razão tínhamos andado novamente para uma organização das coisas que, de uma forma muito resumida, assentam na ideia de que as organizações e, no fundo, as parcerias, e agora estou a pensar no âmbito da Ação-Chave 2, porque sou um técnico da Ação-Chave 2, perceberem que, de acordo com aquilo que pretendem desenvolver no âmbito dos seus projetos, qual é o montante mais adequado para o conseguirem. E, portanto, não podem pedir valores intermédios e escolhem uma respectiva tipologia e candidatam-se a essa linha. Portanto, não existem, são os próprios, digamos, promotores, ou candidatos, ou beneficiários, como quisermos olhar para eles, dependendo da fase em que se encontra o projeto, a desenhar os respectivos orçamentos, sem, já o faziam, mas desta feita, sem as regras de categorização ou de elegibilidade que temos atualmente.